Olha, você tá trepidando um pouco. Eu acho que soltou aqui, não acha? Pode ser. Peraí que eu vou pegar a chave. 7 oitavos. Será que essa serve? Vamos experimentar. Acho que é. Ela mesmo. Perfeito. Oi, que bom que vocês já estão aí. Assim a gente pode continuar logo com as nossas 7 teleaulas de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Você se lembra, né? Elas marcam o final do módulo de elementos de máquinas. Nas 2 últimas teleaulas, nós acompanhamos juntos a representação do calço regulável, tanto do conjunto inteiro como de cada um dos seus componentes. E hoje eu trouxe aqui um conjunto mecânico que é de muita utilidade na minha oficina, a serra Tico-Tico, que é uma máquina tão importante no meu dia a dia que eu sinto curiosidade de fazer a leitura e a interpretação dos seus desenhos técnicos. Por isso, na teleaula de hoje, você vai aprender junto com o Geraldo a ler e interpretar os desenhos técnicos de conjunto da serra Tico-Tico. Então, Geraldo, tudo pronto? Prontíssimo. Então a nossa teleaula já pode começar. Grande Titão. Ô, Caio, ainda bem que você chegou. Eu vou dar uma boa olhada agora no desenho técnico da serra Tico-Tico. Ótimo, Tito. Afinal, eu tô precisando mesmo dar uma boa estudada pra tirar algumas dúvidas de uma vez por todas. Bom, que tipo de dúvida, Caio? Quer ver, por exemplo? Olha, até hoje eu não sei pra que serve especificamente uma serra Tico-Tico. Bom, essa dúvida eu posso tirar. A serra Tico-Tico é um conjunto mecânico. Isso também sei. Bom, uma de suas finalidades é cortar peças deixando seus contornos curvos. Acho que eu entendi. Bom, mas para você entender mesmo como funciona uma serra Tico-Tico, o bom mesmo é olhar a perspectiva isométrica em corte. Perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica é a representação do desenho feita em perspectiva, mas com suas medidas iguais. A perspectiva isométrica parte de 3 eixos dispostos entre si a 120 graus. Sobre estes eixos são marcadas as medidas reais da peça, ou seja, são feitas sem redução. Neste caso, a perspectiva isométrica aparece em corte, o que é identificado por estas áreas achoradas que aparecem ao longo do conjunto mecânico. Bom, essas áreas achuradas que aparecem ao longo do conjunto mecânico representam as partes maciças do modelo que foram atingidas pelos planos de corte. Mas apesar desse tipo de representação ser de fácil compreensão, ainda deixa de lado um número importante de informações necessárias na hora da execução do conjunto mecânico. O Miguel tem razão, hein? Toda vez que você for executar uma peça, é melhor você ter em mãos um desenho representado em projeção ortográfica do que em perspectiva isométrica, como essa aí que a gente está vendo na tela do computador. Que tal a gente dar uma olhada na projeção ortográfica da serra Tico-Tico? Repare que a serra Tico-Tico tem uma quantidade muito grande de componentes. São 19 tipos de peças, sendo que algumas delas aparecem mais de uma vez. Mas hoje nós vamos analisar apenas o desenho de conjunto da serra Tico-Tico. Depois a gente vê os desenhos de cada um dos seus componentes. Mas se os desenhos dos componentes da serra Tico-Tico só vão ser tratados depois, o que é que nós vamos fazer agora, Ananias? Calma, Geraldo. Se você quiser entender direito o funcionamento da serra Tico-Tico, antes você precisa fazer uma interpretação do desenho de conjunto. Nele estão descritos todos os componentes desse conjunto mecânico tão importante. Mas nós já não vimos essa tal de perspectiva isométrica? Vimos. E vimos também que a perspectiva isométrica, apesar de fácil interpretação e compreensão, ela deixa de fora algumas informações importantes para quem vai executar a peça ou para quem precisa fazer um bom controle de qualidade, como é o seu caso. Tem razão. Geraldo, para facilitar a interpretação do desenho de conjunto em projeção ortográfica, compare-o com o desenho de conjunto em perspectiva isométrica. Você tem toda a razão, Ananias. De cara aqui no desenho de conjunto em projeção ortográfica, eu encontro uma completa lista de materiais informando material e dimensões para cada um dos componentes da serra Tico-Tico. Bom, Caio, agora eu acho que já dá pra gente dar uma boa olhada em como são ligados os componentes da serra Tico-Tico. Tem razão, Tito. É muito importante a gente entender muito bem isso, porque na hora de montar esse conjunto não vai ser nada simples. Afinal, são 19 tipos de peça, que às vezes se repetem. Exatamente, vamos nessa. Observe que na peça 1, que é a base, estão fixadas a peça 5, que é o mancal, e a peça 18, que é o cilindro. Tá certo, Tito. Mas pelo que eu tô entendendo, tanto o mancal quanto o cilindro
estão fixados na peça 1, que é a base, através das peças 19, que são os parafusos de cabeça escariada. Cabeça escariada? Mas o que significa o verbo escariar? Escariar, alargar, em geral chanfrando buraco ou abertura onde se vai introduzir prego ou parafuso, de maneira que fique com as cabeças niveladas com a peça onde se cravam. Olha, repare que justamente por ser escariada, a cabeça do parafuso fica nivelada com a peça onde está cravada. Nesse caso, a peça é a base da serra tico-tico. Por isso, o parafuso prende o mancal à base sem que a sua cabeça fique para fora. E já que a Ângela falou no mancal, dá só uma olhada aqui no desenho técnico. Repare que ele está preso a outra peça além da base. Veja que essas duas peças, 6, de número 6 aqui, que são os rolamentos, estão fixadas nas peças 5 e 3, que são o mancal e o eixo. Deu para compreender? Só que existe um outro tipo de peça que fica presa graças ao mancal. É essa aqui, ó, a número 5. Agora, as peças 7, aqui, ó, vem aqui, que são os discos, estão fixadas sob pressão no mancal. Olha, Ananias, quanto mais eu aprendo sobre a montagem da serra tico-tico, quer dizer, quanto mais eu sei de como devem as suas peças estar ligadas, mais seguro eu me sinto para trabalhar com a máquina. Você está certo, Geraldo. É muito importante conhecer em detalhes o funcionamento da máquina e dos seus componentes, para poder operar a serra sem correr nenhum tipo de risco. Então a gente deve continuar a estudar o modo de como as peças se ligam uma nas outras, né? É para já. Aqui. Veja que na extremidade dessa peça 3, que é a árvore, está fixada a peça 2, que é a polia. E pelo que eu estou vendo, a polia está fixada na árvore através da peça 4, que é o parafuso. Bom, e agora que a gente já viu como se ligam quase metade das peças da serra tico-tico, vamos voltar a estudar. Já deu para perceber como é importante respeitar a correta montagem dos componentes, né? Para o conjunto mecânico ter o seu melhor desempenho. E por falar em desempenho, deixa que eu retomo a relação das peças. Na extremidade direita da árvore, que é a peça 3, está fixada a peça 8, que é o volante. Na extremidade inferior e superior da peça 9, que é a biela, estão fixadas as peças 11, que são as buchas da biela. Só não dá para esquecer que a biela e as buchas para a biela estão ligadas às peças 8 e 15, que são o volante e o pistão. Bom, Miguel, eu acho que o pessoal está entendendo direitinho como os componentes da serra tico-tico se ligam entre si. Mas ainda falta ver alguns poucos componentes, não? Bom, deixa que a gente arremata isso rapidinho. Olha só. Note que a peça 16, que é a bucha, está fixada sob pressão no cilindro, que é essa peça aqui, olha, a 18. Mas a bucha também está ajustada à peça 15, que é o pistão. E o pistão, olha, a peça 15, também pressiona e fixa a peça 17, olha só, que é a proteção. Agora, as peças 13 e 14, que são o parafuso de fixação e os pinos, também estão ligadas entre si sob pressão. Estas peças, junto com a 12, que é a placa, servem para fixar uma das extremidades da serra tico-tico no pistão. Agora que a gente já sabe em detalhes como estão ligados entre si cada um dos componentes, podemos acompanhar de perto o funcionamento da serra tico-tico. Essa parte de funcionamento eu acho que até domino pelo tanto tempo que eu já trabalho com a máquina. Então vai em frente, Geraldo. Posso? Olha, o movimento da correia é transmitido à polia, que movimenta a árvore e o volante. O volante, por sua vez, movimenta a biela, transformando o movimento rotativo em movimento retilíneo alternado. Faz com que o pistão
subir e descer, movimentando a serra para o corte. E assim se dá o perfeito funcionamento da serra Tico-Tico. Mas para garantir o perfeito funcionamento da serra Tico-Tico, é muito importante que a gente preste atenção nos tipos de materiais que serão utilizados na hora da execução de cada peça. Então, para terminar a interpretação do desenho de conjunto da serra Tico-Tico, vamos analisar a lista de peças. Nela, a gente fica sabendo que o perfil do aço usado para fazer a peça 5, que é o mancal, tem a forma quadrada. E a bitola do material que a gente usada para fazer a peça número 7, que é o disco, é 16. As dimensões do material usado para fazer a peça 16, que é a bucha, são diâmetro 21 milímetros e comprimento 45 milímetros. E a marca do rolamento, que é a peça 6, é SKF e a especificação é 6.201. E agora que a gente já viu a ligação entre os componentes da serra Tico-Tico e alguns materiais usados por esses componentes, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou a representação da serra Tico-Tico. Analisou a sua perspectiva isométrica em corte. E ainda estudou em uma projeção ortográfica a ligação entre os componentes. Finalmente, você viu como é feita a transmissão de movimento na serra Tico-Tico. Na próxima teleaula você vai interpretar o desenho dos componentes da serra Tico-Tico. E no seu livro de estudos tem exercícios para você praticar. Então, até lá! Até mais! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.